Os índios brasileiros sabiam que quem morre volta. Então, eles brincavam de matar um ao outro. Era natural. Pô, vamos matar fulano, vamos fazer guerra. Vamos matar um pouco lá, matar um pouco cá. Daqui a pouquinho o povo brotava de novo da terra, meu irmão. Nascia de novo. Eles sabiam disso. Eles sabiam que quem morre volta. Então a morte para eles era natural. Morrer e viver era brincadeira. Eles brincavam, eles não viam como violência. Era brincadeira. Como se fosse brincadeira de criança. De polícia e ladrão. Tá me entendendo? Mas o salto pra da Sansara, meu irmão, é muito além disso aí. É muito além. Você tem que levar muito amor pro Criador. Você precisa de fazer um trabalho aqui nessa terra, no seu karma, que faça isso. Pra você dar esse salto. Entendeu? Enquanto você não resolver essas coisas, você não dá o salto. Hexa e penta. A gente tem o equilíbrio das polaridades no hexa, no macrocosmo. O verdadeiro macrocosmo, ele é substância. O verdadeiro macrocosmo é quântico, ele não é. Porque ele é vazio. Ele é o inverso dessa realidade observável dual. Então ele é infinita possibilidade de vir a ser. Porque positivo e negativo se equilibram e se anulam, produzindo o zero. O zero é exatamente isso. Potência infinita. Infinita possibilidade de vir a ser. Eu sou o que vier a ser. Não é o futuro. Isso não é o futuro, mas isso é o que é. Porque isso é a realidade macrocósmica. É o que a gente chama de luz. É o éter puro. Ele contém em si o todo, porque é a infinita possibilidade de vir a ser qualquer coisa. Aqui na lógica, acontece o quê? Um pequeno desequilíbrio das polaridades. As polaridades se desequilibram uma pequena proporção, porém é uma proporção que produz o quê? Produz o movimento de evolução. Que aí surgem os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Produzindo então o que? A sequência Fibonacci, o crescimento Fibonacci, o desenvolvimento natural das coisas. Então a gente tem a perfeição e a imperfeição, que produzem em si o novo, porque a perfeição seria algo que não precise de mais nada, algo completo, pleno. Só que algo que não precisa de mais nada está estagnado, está parado. Então precisa o quê? Precisa da simetria, precisa ter o movimento imperfeito do desenvolvimento, da evolução, para conseguir fazer contraste, produzindo algo novo, podendo então sair da estagnação. É aí que a gente começa a existir a partir desse pentagrama, desse penta, desse fi. Esse pentagrama é a consciência crística, porque é a consciência que se inverte e se eleva, porque ela é o desequilibrar das polaridades. Por isso ela é interpretada como o anjo que cai, como Lúcifer. Porém, também é o anjo que sobe, porque esse movimento de queda e ascensão é um movimento proposital, um movimento dual, para que a gente conseguisse sair da estagnação do vazio, podendo então alcançar algo novo, esse atrito entre a luz e o vazio, o tudo e o nada, produz a fagulha que dá origem ao universo, que dá origem a todo o universo, caindo então no quaternário da matéria, no quaternário de Javé, que Javé já é o quê? É a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer se torna Satanás, e aí ele começa o quê? A acreditar que ele é tudo, quando na verdade ele é a possibilidade, ele não é tudo. Ele é possibilidade de vir a ser, e ele não entende isso. E isso é o quê? É o próprio eu. O próprio eu que é universal. Ele não é um, ele não é dois. Ele é. Ele é, ele foi e ele vai ser. É infinita possibilidade. A consciência una do outro lado, que a gente chama de lado espiritual, ela é puramente abstrata, por isso ela é feminina. Por isso é considerada feminina por muitas culturas.
porque ela é abstrata. Então ali não tem quantidade, também não tem qualidade, porque ali todo mundo é a mesma coisa. Consciência do vazio. Essa consciência do vazio, ela precisa se inverter, ela precisa quebrar esse equilíbrio, quebrar esse silêncio. E aí então surge o verbo, e aí surge a evolução do Fibonacci, a evolução do pentagrama. Esse som, que é o próprio pentagrama saindo, é o amor. Por isso é o pentagrama de Vênus, é o pentagrama de Afrodite, da deusa do amor. Porque é o que possibilita a liberdade de criação. A gente podendo então pegar, selecionar as qualidades e as quantidades da infinita possibilidade de vir a ser e manifestar em algo concreto, para que a gente realize aquilo. Aí não fique só na possibilidade. E aí quando a gente faz isso, a gente cria esse contexto todo, fragmentando esse abstrato em várias outras consciências, vários outros eus. Porém, cada um desses eus, ele contém em si toda essa informação universal, porque essa informação universal ela é simplesmente o nada, simplesmente o vazio, que se desdobra em infinita informação. É a substância que está dentro do ser. Hexa e penta. A gente tem o equilíbrio das polaridades no hexa, no macrocosmo. O verdadeiro macrocosmo, ele é substância. O verdadeiro macrocosmo é quântico, ele não é. Porque ele é vazio. Ele é o inverso dessa realidade observável dual. Então ele é infinita possibilidade de vir a ser. Porque positivo e negativo se equilibram e se anulam, produzindo o zero. O zero é exatamente isso. Potência infinita. Infinita possibilidade de vir a ser. Eu sou o que vier a ser. Não é o futuro. Isso não é o futuro, mas isso é o que é. Porque isso é a realidade macrocósmica. É o que a gente chama de luz. É o éter puro. Ele contém em si o todo. Porque é a infinita possibilidade de vir a ser qualquer coisa. Aqui na lógica, acontece o quê? Um pequeno desequilíbrio das polaridades. As polaridades se desequilibram uma pequena proporção, porém uma proporção que produz o quê? Produz o movimento de evolução. Que aí surgem os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Produzindo então o que? A sequência Fibonacci, o crescimento Fibonacci, o desenvolvimento natural das coisas. Então a gente tem a perfeição e a imperfeição, que produzem em si o novo, porque a perfeição seria algo que não precise de mais nada, algo completo, pleno. Só que algo que não precisa de mais nada está estagnado, está parado. Então precisa o quê? Precisa da simetria, precisa ter o movimento imperfeito do desenvolvimento, da evolução, para conseguir fazer contraste, produzindo algo novo, podendo então sair da estagnação. É aí que a gente começa a existir, a partir desse pentagrama, desse penta, desse fi. Esse pentagrama é a consciência crística, porque é a consciência que se inverte e se eleva, porque ela é o desequilibrar das polaridades. Por isso ela é interpretada como o anjo que cai, como Lúcifer. Porém, também é o anjo que sobe, porque esse movimento de queda e ascensão é um movimento proposital, um movimento dual, para que a gente conseguisse sair da estagnação do vazio, podendo então alcançar algo novo. Esse atrito entre a luz e o vazio, o tudo e o nada, produz a fagulha que dá origem ao universo, que dá origem a todo o universo, caindo então no quaternário da matéria, no quaternário de Javé, que Javé já é o quê? É a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer se torna Satanás, e aí ele começa o quê? A acreditar que ele é
tudo, quando na verdade ele é a possibilidade, ele não é tudo. Ele é possibilidade de vir a ser, e ele não entende isso. E isso é o quê? É o próprio eu. O próprio eu que é universal. Ele não é um, ele não é dois. Ele é. Ele é, ele foi e ele vai ser. É infinita possibilidade. A consciência una do outro lado, que a gente chama de lado espiritual, ela é puramente abstrata, por isso ela é feminina. Por isso é considerada feminina por muitas culturas. Porque ela é abstrata. Então ali não tem quantidade, também não tem qualidade, porque ali todo mundo é a mesma coisa. Consciência do vazio. Essa consciência do vazio, ela precisa se inverter, ela precisa quebrar esse equilíbrio, quebrar esse silêncio. E aí então surge o verbo, e aí surge a evolução do Fibonacci, a evolução do pentagrama. Esse som, que é o próprio pentagrama saindo, é o amor. Por isso é o pentagrama de Vênus, é o pentagrama de Afrodite, da deusa do amor. Porque é o que possibilita a liberdade de criação. A gente podendo então pegar, selecionar as qualidades e as quantidades da infinita possibilidade de vir a ser e manifestar em algo concreto, para que a gente realize aquilo. Aí não fique só na possibilidade. E aí quando a gente faz isso, a gente cria esse contexto todo, fragmentando esse abstrato em várias outras consciências, vários outros eus. Porém, cada um desses eus, ele contém em si toda essa informação universal, porque essa informação universal ela é simplesmente o nada, simplesmente o vazio, que se desdobra em infinita informação. É a substância que está dentro do ser. Kundalini, a força telúrica, ela pode elevar a sua frequência, alcançando patamares cada vez mais altos, dimensões cada vez mais altas. E ela pode se encontrar com uma força oposta, que causa uma espécie de anulação entre elas, produzindo então a liberdade, essa liberdade de navegação no éter. O caminho não precisa ser feito por completo. Kundalini não precisa subir até a cabeça, como dizem. Porque ela, forçada até a cabeça, causa o rebote. Ela acaba voltando por conta da pressão que ela faz para subir. Ela precisa o quê? Ela precisa se casar no chakra cardíaco, numa espécie de casamento com energia forrátil, com eletromagnetismo. É o equilíbrio entre a força eletromagnética e a força da gravitacional, a força telúrica, que vem da Terra. Essas forças agem dentro da gente. A gente consegue, conforme a gente equilibra essas forças, através da simples passividade, a simples contemplação, faz com que a consciência contemple o movimento Fibonacci, contemple o movimento natural do universo. Então ela vai se homogeneizando, ela vai se tornando algo similar, ela vai se equilibrando aos poucos. Isso vai fazendo a consciência se expandindo, alcançando níveis, reinos maiores de consciência, desde o mineral, passando pelo vegetal, animal, hominal, e aí ela vai alcançando, transcendendo níveis maiores, níveis superiores. Ela vai alcançar o nível dévico, que é um nível que os cristãos chamariam de um nível angelical. Ela alcança um nível búdico, que é uma consciência cósmica, uma consciência que tem consciência de todo o universo, de todo o cosmos, só que não de forma plena, porque todo o cosmos é imanifesto, então ela não pode ter consciência de tudo porque é vazio em si. Então ela tem uma consciência daquilo que é criado, daquilo que é manifestado, por isso ela é Buda. Então ela não é Cristo, porque ela não é alfa e ômega. Buda é considerado o nosso terceiro olho, o nosso chakra frontal. É a união das polaridades, o equilíbrio das polaridades, fazendo com que a gente orbite esse eixo de vazio, o eixo do espírito, podendo então se tornar um canal do Cristo. Porque o Cristo, que é o chakra coronário, o sétimo chakra, ele na verdade só abre em um fluxo perfeito entre os outros 6 chakras. É o fluxo perfeito entre todas as frequências vibracionais da alma, fazendo com que ela tenha uma metamorfose necessária para que ela consiga canalizar
essa energia que vem do vazio, essa energia crística, que vem do chakra coronário, chakra de luz, o chakra de 1000 pétalas. É o olho que olha para o éter. Ele olha tanto para o éter quanto para a manifestação, para nós, para o mundo físico. Por isso, apenas o equilíbrio entre as polaridades, o equilíbrio entre o quântico, sentimental, e o lógico, racional, é que possibilita a abertura do terceiro olho, podendo então fazer com que nós nos conectemos ao Cristo. Nós ganhamos então o quê? Nós ganhamos o poder da estrela da manhã. A própria Bíblia, o próprio livro de Apocalipse fala que aquele que perseverar até o fim receberá a estrela da manhã e poderá reger as nações e poderá destruir reinos como vasos de barro, algo parecido assim. Eu não lembro exatamente o texto exato, mas fala sobre isso. E é exatamente isso que a gente tem dentro de nós. O poder da estrela da manhã. Por que perseverar até o fim? Porque o karma, a densidade, o sofrimento, o inferno, é o excesso de informação. Excesso de informação que nós mesmos criamos, que nós mesmos alimentamos. E quando a gente para de dar atenção para essas informações excessivas e a gente começa, ao invés de criar, a gente começa a fazer um caminho de passividade perante aos pensamentos, então aos poucos essa informação começa a ser sintetizada, começa a ser organizada de forma simétrica, por osmose. Através do quê? Do amor, do sangue de Cristo. É o eletromagnetismo que vai fluir através do nosso corpo, se equilibrando com a força telúrica, podendo então criar um campo gravitacional perfeito ao nosso redor, fazendo com que o nosso corpo, o nosso DNA, todas as nossas células se desenvolvam de uma forma perfeita. Não de forma instantânea, mas ela consegue seguir essa evolução perfeita. E isso em si é uma revolução. Porque a gente está o quê? Recebendo essa influência que vem do vazio, que vem do macrocosmo, que vem do espírito. Essa influência, ela é uma revolução, porque ela traz o novo. Porque além dessa influência, quando a gente está desligado do chakra coronário, desligado do Cristo, então a gente não tem informação para que o nosso DNA trabalhe direito, não tem informação para que as nossas células trabalhem direito. Então a gente fica naquela evolução darwiniana, eterna, infinita, que não leva a lugar nenhum. Por isso a revolução, que é a abertura dessa conexão com a infinita possibilidade do espírito. O equilíbrio das polaridades, as duas serpentes de Kundalini, elevadas até o cardíaco, elevadas até o coração, porque possibilita a cura. Kundalini concentrada no coração, ela consegue abandonar, mesmo que ela esteja extremamente densa, aos poucos, pela contemplação, a osmose equilibra os pensamentos e leva até o ponto central necessário para que ela receba a influência do espírito. E a Kundalini em si são as personalidades se manifestando. Então ela vai se moldar como um reflexo, a imagem e semelhança, podendo então canalizar a consciência crística. Isso é ciência. Você não precisa acreditar, eu não quero que ninguém aqui acredite em mim. É ciência. Você aplica, experimenta e tire suas próprias conclusões.